3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Muito obrigada a você que está aí com a gente através das redes sociais, assistindo aqui o Contra a Cultura. Sim, nós temos também vídeo aqui dos episódios que a gente grava aqui na Rádio Novo Tempo. A você que está na Rádio Novo Tempo também, acompanhando aí a gente pelas ondas do rádio em todo o Brasil, muito obrigada pela sua participação e sintonia. E a você também que está em nosso aplicativo de podcast, né? Muito obrigada pela sua participação e pelo seu carinho aqui com toda a nossa carinho. Abraços para todos, né? E essa equipe, ela é carinhosa, sabe? É uma equipe carinhosa. Fala por você mesmo. Olha aí, tá vendo? É isso, gente. Uma por isso que doce, amor é servir, não é gostar, né? Por Olha, isso é forte, hein? Mas eu gosto de você, tá, Isaac? Não quis dizer isso. Isaac, tudo bem? Eu tava, mas agora não tá. Depois dessa declaração bombástica, acho que ele não tá bem, não. Não sei mais. Eu tô aprendendo nesses 2 anos ser irônica como ele. Eu te amo que nem um caminhão atropelando um tomate. Pesado isso. É pesado. O caminhão é mesmo. Destruidor. O caminhão é pesado, né? Maiara, beleza? Tá, beleza. Tranquilo? Tranquilo. Gênio. Favorável. Genial. Gênio nem tanto. Dani, tudo bem? Tudo certo? Daniel tá aqui ajudando a gente na parte técnica, ou seja, tudo que vai pro ar é o Dani que coloca. É verdade. Por isso que vai bonito, esse áudio bom. Garboso, né? Um áudio bonito, né? Recalcitrante. Sem ruído. Recalcitrante, garboso. Vamos começar logo esse episódio aqui, né? Vamos lá, 8º episódio, livre para todos os públicos, Maiara Costa. Livre para todos os públicos. Sem restrição de idade. Sem restrição de idade. Sem censura. Livre para todos os públicos, né? Hoje a gente vai conversar aí sobre um texto muito importante do Apocalipse que mostra que o amor de Deus é para todas as pessoas indiscriminadamente. E nós não temos o direito de querer institucionalizar o que nós chamamos de evangelho, querendo mostrar para as pessoas que só se elas pertencerem a uma denominação A ou B estarão salvas. Isso é pecado. No episódio passado, a gente falou bastante sobre evangelho, né? E nesse 8º episódio aqui, a gente vai continuar falando sobre evangelho, inclusive o tal evangelho eterno, Sim. Mas num contexto das tais três mensagens angélicas, angélicas. E hoje a gente vai entender um pouco mais a primeira Pelo menos a primeira mensagem angélica, né? Apocalipse 14:6, né? Nós vamos reparar, assim, de uma forma assim, geral, né? É que o Apocalipse 14, principalmente aqui, conforme ele, na sua sequência ali depois do verso 6, ele vai tratar de um assunto que é extremamente importante para nós, que é o assunto da adoração. E por que ele vai tratar de adoração? Porque ele é uma contracultura. Melhor, vou até mudar. Ele é uma contrarresposta ao capítulo 13. Que é uma contrafação. Que é uma contrafação da adoração verdadeira, uma falsificação da adoração verdadeira. Então o 14 ele vai contrastar o capítulo 13. Então o assunto, por isso que no guia, né, para quem está acompanhando o guia de estudos ou está ouvindo, né, em outros programas da Rádio Novo Tempo, como Lições da Bíblia, por exemplo, ou até mesmo na TV, o título da lição é Adore o Criador. Adore, né? O Criador. Então a gente vai ver que a questão de adoração ela está completamente relacionada ao anúncio do Evangelho Eterno. O que uma coisa tem a ver com a outra, não tem nada a ver. Então é o que a gente vai analisar um pouquinho. Você citou Apocalipse 14:6. Lá está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então você percebe que ninguém vai ficar de fora desse evangelismo mundial e eterno, como está escrito aí no verso 6. É para todos os públicos, por isso que é livre para todos os públicos. Claro que também a gente vai estabelecer aqui uma importante coisa, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir a universalidade da salvação com uma corrente filosófica que corre aí em muitas denominações que ensinam o tal do universalismo. Então tem diferença entre universalidade e universalismo. A universalidade da salvação mostra que é vontade de Deus que todos sejam salvos. Porém, essa salvação só acontecerá se a pessoa receber o evangelho eterno na vida dela. Agora, o universalismo não, ele ensina que está todo mundo salvo, não interessa a condição. Né? Então a gente
tem que tomar um certo cuidado para não confundir as Ou coisas. seja, a salvação não é uma escolha individual, é Deus... Deus pronto, predestinou e acabou. todo mundo para ser salvo mesmo, não interessa se você aceita o evangelho eterno ou não, ou seja, no final das contas vai todo mundo ser salvo. Não é bem isso que a Bíblia ensina. Interessante. Aqui no capítulo 14, verso 7, então, ao anunciar esse evangelho eterno, o anjo vai dar uma má notícia pra gente. Lê pra gente aí o verso 7. O verso 7 do capítulo 14 está dizendo aqui: dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai... o anjo, né? Uhum. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então ele tá pedindo aqui pra gente adorar o Deus Criador, pois chegou o seu dia de realizar julgamento. Por que isso é uma má notícia, Mayara? Essa é uma má notícia, porque quem não tá adorando Deus Criador, o julgamento vai trazer... Que é basicamente todos nós. Todos nós, traz pavor, né? Porque tá todo mundo lascado, porque se tem uma coisa que a gente não faz é adorar a Deus como ele merece, que é o quê? Reconhecendo ele como Senhor e soberano. Exato, por isso que menciona É aqui... o colocá-lo em primeiro lugar, né? Sim, soberano. que é o lugar dele, porque o texto tá dizendo, o texto tá explicando por que Deus tem que ser adorado. Porque ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele sabe o que é melhor para a vida de todo mundo. Só que assim, o evangelho eterno, ele é tanto uma má notícia como uma boa notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão Da glória de Deus. Qual é a boa notícia? Mas somos justificados por intermédio do seu sangue providenciado na cruz. Esse é o evangelho eterno, né? É a cruz que existe desde a fundação do mundo. É Jesus falando assim, olha, eu sei que eles não vão me adorar, eu sei que eles vão se rebelar contra mim, e por conta própria eles não vão ter condição de se voltar para mim. Então eu vou até lá providenciar um meio para qual eles sejam salvos, não pelo que eles fazem ou deixam de fazer, mas por aquilo que eu estarei providenciando. Essa é a grande boa notícia do evangelho eterno. Eu quero ler aqui, ó, enquanto você fala, vou ler aqui Gálatas, capítulo 3, verso 22, vai comentando aí. Por isso que ele tem que ser adorado. Então é tão interessante porque assim, adoração, Bianca, Isaac, é um tema muito difícil na Bíblia. Uhum. Por quê? Porque você não vai encontrar na Bíblia, em relação à adoração, um tipo de adoração que está sendo definida pela Bíblia como sendo adoração verdadeira. Você vai encontrar na Bíblia Deus querendo encontrar adoradores verdadeiros e espirituais, é o que Jesus diz no Evangelho, né, de Espírito João, e verdade, capítulo 4, 23 e 24. Então, o que é adoração? Adoração, pelo que o texto bíblico vai nos mostrar e vai discorrer aqui depois dentro do capítulo 14, é uma forma de viver. E que forma de viver é essa da adoração? É uma forma que você vive, onde você reconhece Deus, sua natureza, os seus atributos, e por meio desse reconhecimento você se oferece a Ele como sacrifício vivo. Santo e agradável. E adorar a Deus em espírito e em verdade tem muito a ver com obediência, né? Exatamente. Você entender que Deus é espírito, ele é verdade, e você, por vezes, não entendendo muito o caminho ou o porquê das coisas, você obedece. Antes de entender, você obedece, porque você entende que ele é soberano e Então, que ele sabe de todas as aqui coisas. dentro do Apocalipse a gente tem dois tipos de adoradores. Os que vão adorar a besta, e isso vai se demonstrar na forma como eles vivem, que é o que está no capítulo 13, e aqueles que vão adorar a Deus. E a forma como eles vivem vão demonstrar que eles têm reverência, respeito e amor por Deus. Tudo bem. A gente fez uma temporada inteira sobre Gálatas, né? Vocês estão lembrados, Foi né? ótimo. E qual é a tônica de Paulo no primeiro capítulo, já de cara? Depois que ele dá as boas-vindas, ele fala assim, ó, eu tô admirado o quão depressa vocês trocaram de evangelho. Vocês trocaram o evangelho de Jesus Cristo, que a gente anunciou aqui diante de vocês, por um outro evangelho, que na verdade nem é evangelho, né? Qual era o outro evangelho que os Gálatas adotaram? Era um evangelho baseado, né, num forte sistema de obras. Obras. É o eu, é a salvação centralizada no homem, Esse nele é o mesmo. Mas peraí. Evangelho. Evangelho. É. Mas a Bianca não acabou de falar aqui que a adoração tem a ver com obediência? Tem a ver com obediência. Mas a falsa adoração tem a ver com obediência também. Também. Então explica pra gente aí a diferença, porque eu tô confuso agora. Agora... Então. Qual que é o evangelho nessa história toda? Agora, hashtag medo. A questão não é a obediência em si, mas é a motivação que está levando você a obedecer. No caso dos Gálatas, por exemplo, a motivação na obediência é para que aquilo fosse transformado num meio de salvação. Quando que, na verdade, a obediência ela é um resultado
da ação do Espírito Santo na vida daquele que recebe Jesus É como a seu certeza, Salvador. né? Você obedece pela certeza da salvação, né? Então, como eu sei que Jesus Cristo já pagou a minha conta, agora eu vou dar continuidade à minha vida permanecendo junto com Ele, porque eu já entendi que Ele é o caminho. E é nesse caminho que eu tenho que andar. Agora, esse verso aqui, que o Isaac pediu pra gente ler, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. É isso que essa glória, o que é essa glória? Essa glória, ela vem de um termo grego chamado doxa. E a palavra doxa, ela tem vários significados, ela tem vários sentidos, mas o significado principal dela, o essencial dela, é que ela está relacionada com o caráter de Deus. Então, glória é o que Deus é. Exatamente. Ele é glória. Ele é glória. Então, tudo que emana dele é glória. Tudo que ele é se resume na sua glória. É por isso que se ele, diante de nós, revelar tudo que ele é, a gente faz... Sons. As onomatopeias. Onomatopeias aqui. Então, Bianca, adorar a Deus e dar-lhe glória... Aliás, vamos falar da glória aqui, né? Dar glória a Deus não é ficar falando, Deus é maravilhoso, Deus é... Glória a Deus. Augusto aleluia. Senhor, estamos agora na tua presença, que Augusto é um termo romano para falar do imperador, né? Sim. Ó, imperador Tivo Senhor, né? Augusto. César Augusto. Augusto, estamos na tua augusta, estamos na tua magnânima presença. Isso é ficar dando glória? De acordo com a Bíblia, não. Dar glória é você ser uma representação. Dar glórias é você obedecer a tudo que Deus é, com tudo que você é. Exato. Lá em Deuteronômio 6 ele fala, né? O Senhor nosso Deus é o único, É o único Senhor. Senhor. Como é que você faz para entender e viver essa verdade? Como? Aí vai falar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as todo o tuas teu forças, de entendimento. todo o teu entendimento. Com o seu muito. Com tudo aquilo que você é. O original lá no final é com o seu tudo, com o seu muito, com tudo que você é. Então dar glórias a Deus aqui não é simplesmente ficar falando palavras bonitas. A gente fala doxologia, palavras de glória. É legal a gente fazer um culto com palavras de glória, prestando essa homenagem a Cristo. Mas a gente não está falando só disso. Aqui são pessoas que vivem com toda a sua vida, mesmo que essa vida possa ser tirada deles, porque eles reconhecem que Deus é tudo na vida deles. Né? Ele é o Criador. Então, se ele é o Criador, a palavra dele não está em disputa, porque ele sabe o que é melhor. Então, quando você volta lá para o Gênesis 3, o que derruba Adão e Eva pela tentação da besta, da serpente? É justamente colocar a palavra de Deus em xeque. Achar assim, não, Deus falou isso, mas... E se? Então, aí quando eles tiram a palavra de Deus e colocam a da serpente no lugar, eles perdem a doxa. Isso, Eles perdem a glória de Deus. E eles ficam Por nus. isso que o texto de Gênesis 3:22 poderia ter sido traduzido da seguinte maneira: e eis que o homem era como um de nós. Uau. Porque ele deixa de ser, ele perde a glória. Então você perceba que adorar a Deus é você se render a Ele com tudo aquilo que você é, não por meio daquilo que Ele te dá, mas por quem Ele é. Isso. E essa questão aqui do evangelho eterno, o que seria o evangelho eterno? Bom, evangelho a gente sabe que são as boas notícias, né? As boas novas de salvação. Agora, eterno, o que é o evangelho eterno? E o nosso guia de estudo traz até ali a situação, o contexto do ladrão na cruz, Aham. né? O que a gente pode conectar aí e aprender desse contexto? Antes da gente ir, então, pro ladrão na cruz, deixa eu ler aqui o texto que eu falei aqui, que é Gálatas 3:22. Mas as escrituras afirmam que todos nós somos prisioneiros do pecado. Quem é? Prisioneiro do pecado? Todos nós. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Apenas, frise-se, apenas pela fé em Jesus Cristo. Agora você pode falar sobre o ladrão na cruz. Até antes de chegar no Depois ladrão dessa na cruz, ênfase. né, depois dessa ênfase do apenas em Jesus, ficou dúvida aí, gente? É apenas em Jesus, tá? A notícia do evangelho eterno é essa, que nós estávamos perdidos, escravos, presos no pecado, e Deus, por sua boa disposição, por muito nos amar, resolveu, redundante, né? Resolver. Ele resolveu o problema. E ele resolve o problema de uma maneira que era completamente inusitada. Se a gente voltasse para o Éden, estudasse lá de novo como foi a queda, Deus ele estava num trilema terrível, né? Porque qualquer ação dele que fosse por um lado punitivo, daria razão para Satanás nos argumentos dele.
Só que Deus vai por um outro lado, né? Ele assume o lugar do ser humano e diz, eu vou morrer por ele, porque só eu posso resolver esse problema. Leu uma citação aqui de Ellen White, ela está em inglês, então eu vou parafrasear aqui porque eu não peguei a versão original, a versão em português. Então ela diz mais ou menos o seguinte: Satanás levou o homem a conceber, né, a criar um Deus, a imaginar um Deus como um ser cuja principal característica, o principal atributo é uma justiça Austera. punitiva ali, aquela justiça, né? Alguém que é um juiz severo, duro e um credor impassível, né? Aquele cara que vem cobrar sua dívida, não importa o que estiver acontecendo. Ele visualizou esse Deus, né? Criou esse Deus como alguém que está vigiando a cada um de nós com muita inveja, assim, com um olhar assim bem, né, maldoso, tentando discernir nossos erros e nossas falhas, para que ele nos visite um dia, no dia do seu julgamento, e nos destrua. Então Satanás está tentando pintar pra gente um Deus punitivo, que ele quer vir para nos destruir. Aí olha o que ela diz aqui. É para remover essa sombra negra, ao revelar para o mundo o infinito amor de Deus, que Jesus veio para viver entre os homens. Isso é o evangelho eterno. Aí quando você vai pro ladrão na cruz, em Lucas capítulo 23, você quer ler, Bianca, o que aconteceu lá? Lucas capítulo 23. Lucas 23 ali. Eu acho essa história fantástica, porque ela derruba essas teorias aí de sensacionalistas de que, enfim, né, de perfeição e impecabilidade e nós temos que fazer alguma coisa para não para ser salvo, mas para continuar salvo, enfim. 23. Aqui, ó, a partir do verso 39 até o verso 43. 39 a 43. E um Isso. dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Então, olha só te interrompendo rapidinho, antes de você ler os próximos versos aqui. Quando a gente lê esse relato no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 15, é tão interessante o que está ali, porque quando eles foram postos na cruz, a princípio os dois ladrões estavam blasfemando. Sim. Os dois. Quanto tempo que esses ladrões ficaram presos ali junto com Jesus na cruz? Quanto tempo durou a crucifixão? Foram algumas horas, umas 6 horas pelo menos, né? E é interessante que depois de passar algumas horas ao lado de Jesus na cruz, isso foi o suficiente para mudar o coração daquele outro ladrão. É verdade. Então você imagina que vem os caras lá e começa a bater Jesus e ficar humilhando. E eles estão vendo que os caras vêm, espanca Jesus e dá vinagre pra Jesus e bate em Jesus e cospe em Jesus e deixa ele peladão e sorteia as roupas dele. E aí eles estão lá, os ladrões estão blasfemando ali com ele também, xingando ele. E aí um grita lá do fundo: se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E a nós também. Aí né? Jesus vira pro céu e fala o quê? Perdoa. Pai, perdoa. A primeira palavra que Jesus fala na cruz não é uma palavra de vingança, não é uma palavra de ódio, de raiva, é uma palavra de amor, de graça e de misericórdia. Então aquele ladrão olhou aquilo e ele achou tudo aquilo muito... Então pensa aqui comigo. Todo mundo sabe que esse Jesus veio instaurar um reino, certo? Sim. E aí ele é o rei, ele é o Messias, como está escrito na placa ali, por mais que seja uma brincadeira de mau gosto. O rei dos judeus, né? Só que aí esse ladrão vira e fala assim: esse homem ele é um rei, tô começando a acreditar nisso, e no reino dele, que ele é soberano e senhor, ele não trata as pessoas com punição, mas com perdão. Com graça e e misericórdia. Aí o que ele vira para Jesus e fala? Aí é o verso 42, o que tá escrito aí, Bianca? E o 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Ou o como reino diz na de minha, Deus, né? Quando vieres no teu reino. Se o reino de Deus é um lugar de misericórdia, de justiça, onde os pecadores são tratados com misericórdia, Senhor, deixa eu participar desse reino. E aí, Jesus... Porque o único lugar que um ladrão como eu, que fez tanta besteira na vida, pode existir, é um reino que nem esse. E Jesus responde pra ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade, né, aí existe uma enorme tem uma discussão de tradução. Vírgula e tudo mais. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ó. Hoje, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje eu vou te dizer. Quando eu vier com o meu reino, você estará comigo. Você estará salvo. Porque Jesus falou, a primeira coisa que ele falou publicamente quando ele iniciou seu ministério, qual foi a primeira coisa que ele falou?
bem-aventurados os pobres de espírito, porque Porque o deles reino dos o céu é céus é deles. deles. E o pobre reino do de céu é desse ladrão espírito aqui, ó. é esse que reconhece que é pecador. Exatamente. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu fui ladrão minha vida inteira. Tudo que eu tenho para oferecer é minha aliança, é eu. Tudo que eu sou para tudo que você é, para mim é o suficiente. Então, o que o evangelho celebra? Ele celebra esse Deus que tem a boa disposição em querer amar, perdoar e salvar o pecador na condição que ele se encontra, sim, para poder dar uma vida melhor para ele. Ah, mas esse cara era um prisioneiro. O que Paulo diz lá em Gálatas? Todos nós éramos somos prisioneiros. Éramos, né? Éramos nós que aceitamos Aham. de fato o evangelho, né? Então, aqui no capítulo 14 de Apocalipse, esse anjo está falando, gente, todos vocês são indignos de aceitarem a Cristo. Todos vocês são indignos, vocês não conseguem obedecê-lo, vocês são rebeldes. Mas o evangelho eterno diz o seguinte, olha, se você tiver temor a Deus e adorá-lo com tudo que você é, isso é o suficiente. Porque se você entregar tudo que você é e aceitá-lo como soberano na sua vida, ele vai te aceitar. Você vai fazer parte do reino dele. Então essa que é a grande notícia. Então a verdadeira glória e adoração que eu presto a Deus não é ações, não é obras de caridade e tudo mais. É simplesmente eu viver em condição condizente com o caráter de quem Deus é. Isso. E aí o verso termina aqui, né, dizendo, teme a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Que juízo é esse? E olha que interessante agora, né? Agora é uma discussão bem interessante. Porque, na verdade, a gente fala assim, Jesus vai voltar então e caiu a casa. Então, caiu. Tanto que ele vai falar, caiu a grande Babilônia, né? Caiu A casa todo caiu. mundo. Então, de certo aspecto, Cristo vem para executar juízo. Mas o juízo aqui é de quem? Do seu juízo. Então, ao mesmo tempo que ele vem para trazer juízo, e juízo aqui não é simplesmente a punição. É a restauração, né? Ele vai agora colocar tudo no caminho, no trilho correto. E aquilo que está fora do trilho vai ser erradicado, né? Mas agora é interessante, isso se junta com aquela ideia inicial que a gente falou no episódio passado sobre profecia. A profecia ela não serve para eu no futuro me preparar quando eu notar sinais. A profecia serve para que hoje eu comece a me preparar e quando eu observar os sinais, isso confirme a minha fé e o meu relacionamento. É aqui, com Deus, ó, é o né? texto de João, capítulo 13, verso 19, né? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, quando as profecias vão se cumprindo diante dos nossos olhos, qual é a nossa reação? Jesus está voltando, é melhor se preparar. Não, eu falei assim, nossa, eu tô no caminho certo. Que bom que eu tô me preparando, porque a minha esperança continua inabalada, né? Então, a gente considera que as 3 mensagens angélicas é como se fossem 3 recados extremamente importantes que Deus está querendo passar para o mundo antes do advento de Cristo. Sim. Agora, o que é importante aqui de entender é que o próprio Jesus aqui está em julgamento. Sim. E, na verdade, a gente já falou sobre isso em alguns episódios anteriores, né? A questão do pecado aqui não diz respeito apenas a quem nós somos, mas diz respeito a quem Deus é. Essa é a grande discussão do grande conflito. Então, na verdade, ele vem mostrar para todo o universo uma vez por todas, olha como é que o meu julgamento é correto. Olha como é que o caráter do meu pai não é esse que Satanás pintou. Entendeu? Então, se de fato ele sai perdoando todo mundo assim indiscriminadamente, isso não revela o caráter de Deus, porque revela um Deus frouxo. Um Deus que de fato não é justo. Mas na verdade é que ele está mostrando um Deus que castiga o pecado, mas que tem amor suficiente para castigar o pecado no seu filho, para que nos pudesse providenciar essa glória. E aí você falando dessa questão, né, de que dos frutos, né, que é Cristo quem está sendo, né, Sim. Julgado. É tão interessante que depois lá para baixo, né, no capítulo 14, vai falar da ceifa, né, a partir do verso 14 ali. Uhum. Então, assim, qual que é o grande papel, digamos assim, dos salvos, né? Porque aqui vai falar dos salvos também no verso 12, né, dos perseverantes, dos pacientes, enfim. Qual que é o grande papel desse povo no juízo? É dar a evidência de que nesta grande controvérsia, quem sempre teve razão era Jesus. Então você perceba como, nesse aspecto, a vida daquele que aceitou Jesus é algo extremamente importante, porque ela pode estar depondo ou a favor ou contra ele. Isso me lembra uma temporada inteira que a gente fez de Jó. E qual que é o grande lance lá do plot de Jó? Então, Senhor Jesus, o Senhor fala aí que o Senhor é soberano, o Senhor é criador de todo o universo e todas as pessoas te adoram, mas lá no teu reino, na verdade, o que existe é o meu reino. Porque lá as pessoas me adoram, elas vivem segundo a minha filosofia.
Então, o Senhor não é soberano sobre toda a terra. Aí Jesus vira pra ele e fala o quê? E o meu servo Jó? Então, só me que lá no explica. teu reino, tem o meu reino. Porque Jó ele não vive pra você. Ah, não, Senhor. Mas ele só vive pra você por causa da minha filosofia. Qual que é a minha filosofia? Isso o diabo dizendo pra Deus, né? Porque você dá coisas pra ele, é por isso que ele te adora. Então ele só te obedece pela razão que eu já falei pra todos os anjos aqui, que o Senhor dá coisas. Mas quando o Senhor tirar, quando o Senhor punir, aí eu quero ver te obedecer. Tá bom, Satanás, então tira tudo de Jó. Tira a vida, tira a saúde, tira a família, tira os bens e tira. E Jó permanece fiel. Quando a gente vai pro Apocalipse, aqui a gente tá falando da besta vindo e acabando com todo mundo, falando assim, vou tirar o direito básico de todo mundo de comprar e de vender, E vamos ver se vou eles caçar sua permanecem própria fiéis. vida. Quero ver qual é a imagem que Aí você qual vai que é a ficar na sua testa. resposta desse cara aqui? Pode tirar a minha vida. Apocalipse 12:11. Pode tirar a minha vida. Mas do meu Jesus eu não largo, não. E a gente só diz isso ou dirá isso porque, ou esse grupo dirá isso porque tem a certeza, tem a convicção do caminho, de quem Deus é e não o que ele dá. Isso. Exatamente. E isso faz toda a diferença e a obediência ela é pelo que Deus é e de fato pelo... Adorar a Deus não é pelo que ele pode nos dar. Exatamente. É Porque ele é. Ele é criador e redentor da nossa vida. Muito bem, fechamos com chave de ouro. Amém. Mais um episódio aqui, o 8º episódio do Finalmente Jesus, falando sobre escatologia, sobre as coisas do futuro e também, por que não, as coisas do agora, do presente. O que é dar glória, o que é ser cristão, o que é adorar a Deus, o que é viajar, preparar, isso é muito legal. E tem, de verdade, tem me ajudado bastante, ampliando aí a minha visão em relação à escatologia, em relação ao Apocalipse, enfim, muito bacana, as profecias, né? Na semana que vem tem mais. Tem mais. Sempre. Isaac, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Maiara, até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada a você aí de casa. Até semana que vem, se Deus assim permitir.